Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, a expectativa do governo é de receber 455 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 até dezembro. O Ministério da Saúde preparou um documento com o calendário de compras dos imunizantes. De acordo com o cronograma, o Ministério da Saúde pretende comprar este ano um total de 454 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19 de vários fabricantes. Até agora já foram adquiridas 10 milhões e 700 mil doses, sendo 2 milhões de doses da Oxford AstraZeneca vindas da Índia, 6 milhões da Coronavac, que vieram da China, e mais 2 milhões e 700 mil também da Coronavac, mas que foram envasadas no Instituto Butantan. Além das vacinas de Oxford e da Coronavac, existe também a previsão de compra de doses da Covax Facility, União Química Gamaleya, da Bharat Biotech, da Moderna, Pfizer-BioNTech e Janssen. O Ministério da Saúde também já confirmou a compra de 54 milhões de doses da Coronavac e informou que deve assinar nos próximos dias contratos de compra com a União Química, que deve entregar 10 milhões de doses da vacina Sputnik entre março e maio e mais 30 milhões de doses da Covaxin. Tanto a Covaxin quanto a Sputnik ainda não têm autorização para uso no país pela Anvisa. E nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu vacinas para todos os americanos até agosto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, continua dando prioridade ao combate à pandemia e afirmou que todos os cidadãos do país terão acesso às vacinas contra a Covid-19 antes de agosto. Para isso, o país precisa de 600 milhões de doses. Biden também afirmou que deseja que os estudantes retornem rapidamente às escolas e se mostrou partidário da ideia de que os professores avancem na escala de prioridade para receber a vacina. As declarações foram feitas durante um encontro com cidadãos organizado pelo canal CNN. Com relação ao retorno à vida normal, o presidente comentou que acredita em uma circunstância muito diferente no próximo Natal. A União Europeia comprou 300 milhões de doses da vacina da Moderna, que serão entregues até o ano que vem. O bloco vem enfrentando problemas na distribuição dos imunizantes. A União Europeia concluiu um contrato com o laboratório americano Moderna de 150 milhões de doses adicionais de sua vacina anti-Covid para este ano e outras 150 milhões para 2022. A comissão aprovou um segundo contrato com a Moderna para comprar 300 milhões de doses adicionais da vacina contra a Covid-19. E é uma boa notícia. Von der Leyen destacou que a nova aquisição aproxima o bloco do objetivo de assegurar que todos os europeus tenham acesso às vacinas. O bloco já havia assinado um primeiro contrato com a Moderna para obter 160 milhões de doses este ano. Enquanto isso, a Alemanha informou que a variante britânica já representa mais de 20% de todos os casos de coronavírus registrados no país e está se tornando dominante. O alerta foi feito pelo Ministério da Saúde. Em uma coletiva de imprensa, as autoridades detalharam que há 2 semanas a variante representa pouco menos de 6% das amostras examinadas. Agora passa de 20%. Para determinar esta proporção, foram analisados cerca de 23 mil testes PCR positivos e foi feito o sequenciamento do vírus. Desde o último domingo, a Alemanha introduziu controles em várias de suas fronteiras para contra-atacar essas variantes, uma medida que gerou críticas na Europa. E de volta ao Brasil, empresas e entidades estão se mobilizando para ajudar os estados brasileiros que sofrem com a pandemia, especialmente os da região norte. Acompanhe na reportagem de Jaqueline Fonseca. Diante da segunda onda da pandemia e as novas variantes do coronavírus na região norte do Brasil, os estados têm se ajudado.
Recebem pacientes e realizam tratamento humanizado. Nós fomos muito bem atendidos no hospital por toda a equipe médica. Mas além dos esforços governamentais, a população tem recebido ajuda de empresas privadas, confederações, grupos variados. Diante das mortes por asfixia no Amazonas, uma rede de solidariedade foi criada espontaneamente para evitar uma tragédia ainda maior. Nas últimas semanas, o Instituto Sociocultural Brasil-China levou ao norte do país assistência, máscaras, cilindros de oxigênio e cestas básicas. Após a solicitação de parlamentares e através da parceria com empresas privadas no Brasil e na China, o Ibrachina já conseguiu entregar 30 mil máscaras ao Pará, mais de 300 mil máscaras ao Amazonas, além de insumos hospitalares, cilindros e oxigênio líquido para os hospitais do estado. No saldo de doações, também há 80 mil dólares oferecidos pela Cruz Vermelha da República Popular da China ao estado do Amazonas e 25 concentradores de oxigênios doados pela Huawei. O intuito é realmente fazer essa interligação, fortalecendo os laços de amizade entre os povos. E o ano passado, a partir da pandemia do coronavírus, Covid-19, foi criado um comitê de crise do Congresso Nacional, na qual o Ibrachina faz parte. Com base nesse trabalho do comitê de crise, fizemos articulações importantes sobre doações de EPIs, tanto de cidades chinesas, né, de várias cidades chinesas da China, já para cidades brasileiras que têm irmandade, né, tem irmandade com cidades brasileiras. E aí eu cito alguns exemplos, como por exemplo, Campinas. Campinas tem cidade irmã com outras cidades da China. Foz do Iguaçu, Jaqueline também é parceira de cidades chinesas. E com base na questão do apoio, solidariedade, união, essas cidades doaram, por exemplo, EPIs, máscaras. Isso daí foi encaminhado também para essas cidades com o apoio do Comitê de Crise Covid-19. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária também tem ajudado os estados do norte que sofrem com a segunda onda da pandemia. 38 concentradores de oxigênio foram doados pela CNA ao estado do Amazonas. Os equipamentos foram transportados pelos aviões da Força Aérea Brasileira e chegaram a Manaus no fim de janeiro. O material adquirido pela CNA, os 38 concentradores de oxigênio, foram comprados de um fabricante, um fornecedor no estado de Minas Gerais. E representou um grande esforço, considerando principalmente o momento de escassez, de disponibilidade desses equipamentos no mercado nacional, principalmente diante da grande procura do momento da pandemia. A colaboração da CNA na sua ação comunitária ocorreu com o estado do Amazonas, com essa doação desses 38 concentradores de oxigênio que já estão aqui em pleno uso por hospitais públicos, da capital e do interior e ajudando a salvar vidas nesse momento tão preocupante, tão difícil por qual o nosso estado está enfrentando. Olha, essa doação representa muito para nossas famílias, né? É uma renovação, né, de fé para essas famílias que muito anseiam, muitas vezes em desespero, né, por conta de entes queridos acamados. O aplicativo de entregas de refeições mais utilizado no país abriu 3 programas de doações para ajudar as famílias que estão em situação de maior vulnerabilidade. Restaurantes e entregadores também estão recebendo assistência, segundo a gerente de projetos de impacto social da empresa. O objetivo do iFood com a plataforma de doação sempre esteve em reafirmar o nosso compromisso com a responsabilidade social, principalmente num momento tão delicado como esse que a gente tem vivido hoje. Seja na iniciativa pública ou privada, sempre há algo que pode ser feito. A sociedade em geral também pode e deve colaborar. Se o próximo pedir ajuda, ajude. Cada doação conta, todo o valor importa e vai ser convertido lá na frente em alimentos e em esperança para as pessoas. Já existe um movimento da vacinação por grandes empresários aqui de São Paulo, ajudando na questão de logística, ajudando na questão de orientação e conscientização das pessoas. Então, por exemplo, o uso da máscara, que é super importante, eu acho que isso daí a gente tem que divulgar para todos. A solidariedade,
ajuda grandemente a que nós possamos vencer o vírus da Covid-19. É isso mesmo, a união sempre faz a força. Parabéns. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, às 5 da tarde. Obrigada pela companhia.